aqui é Tainá Bavaresco e você está ouvindo o podcast The Crime Brasil. Olá, pessoas, tudo bem? O caso de hoje, na verdade, é a junção de dois casos e eu escrevi na forma de um texto informativo para que a gente evite que mais vítimas acabem caindo em conversas de potenciais serial killers ou pessoas mal intencionadas. Então, se vocês puderem compartilhar esse episódio com seus amigos e pessoas próximas ou outras pessoas que possam interessar, é muito importante que a gente compartilhe informações que possa vir a salvar pessoas e a preservar vidas. Então, às vezes, né, quando a gente está usando aplicativos de relacionamento, a gente acaba deixando algumas questões de segurança de lado em prol da conversa, em prol de conhecer o outro de uma forma mais profunda. Então, esse texto e esse podcast, né, o texto no blog e esse podcast é para todo mundo, porque absolutamente qualquer pessoa é uma potencial vítima dos crimes que eu vou relatar aqui para vocês hoje. Outra observação que eu preciso fazer é que eu dei a minha opinião pessoal sobre a investigação de um deles, ressaltando que eu sou advogada criminalista e pós-graduanda em ciências criminais, então a minha opinião é embasada em conhecimento técnico. Não tirei da minha cabeça porque eu imaginei. Se você quiser debater, estiver ouvindo por outra plataforma, o YouTube e o meu Instagram são os locais para isso. O debate é sempre bem-vindo. No post do blog também tem opções de deixar comentários sobre o texto. A revolta dos cachorros começou cedo hoje, como vocês podem perceber, mas como sempre eu gravo o podcast de madrugada, não tenho o que eu fazer. E agora, sem mais delongas, vamos ao caso de hoje, que é sobre o Stephen Porte, o serial killer de Curitiba e o Grindr. A história a seguir contém descrições de crimes extremamente violentos, estupro de vulnerável e assassinatos em série. Não é indicada para pessoas sensíveis e é recomendada para maiores de 18 anos. O estupro de vulnerável a que eu me refiro é o estupro de pessoas inconscientes e sem possibilidade de reagir. Esse texto foi escrito antes do dia 27 de maio de 2021 e foi publicado no dia 27 de maio de 2021. Como o segundo caso, sobre o serial killer de Curitiba, ainda estava em investigação até a data em que eu finalizei o texto, eu vou relatar para vocês exatamente o que eu escrevi e o que está no blog, mas já adianto que no dia 29 de maio de 2021, o caso teve uma atualização. José Thiago Correia Soroca foi encontrado em uma pensão em Curitiba, ele foi preso e no seu interrogatório ele confessou todos os crimes. Então no texto, eu ainda trato ele como um suspeito. O primeiro caso de hoje é a história de Stephen Porte. Ele nasceu no dia 22 de fevereiro de 1975 no Reino Unido. É filho de Joan Porte, Albert Porte e irmão de Sharon Porte. Stephen teve uma infância solitária. Quando ele tinha 1 ano de idade, a sua família mudou para Dagenham, em Essex, onde ele e sua irmã cresceram e seus pais moram até hoje. Na infância, ele foi um garoto reservado, de poucas palavras, e por vezes sofria bullying na escola. Isso fez com que o mundo dele se resumisse a ele e seus brinquedos. Os brinquedos o acompanharam até a sua vida adulta. Stephen os amava e, inclusive, aparecia em fotos segurando seus companheiros de vida. O que fez com que o seu vizinho o descrevesse como tendo uma personalidade infantil e peculiar, e ainda ressaltou que o seu comportamento era estranho, pois não admitia que um adulto pudesse brincar com brinquedos que julgava ser de criança. Stephen se assumiu gay perto de seus 20 e poucos anos. Depois de terminar o ensino médio, ele se matriculou em uma faculdade de artes, mas desistiu do curso para morar sozinho em Londres, onde conseguiu alugar um apartamento em Birkin. Ele passou a trabalhar como chefe em uma estação de ônibus na Stagecoach em West Ham, e ele era um excelente cozinheiro. Chegou até a aparecer brevemente em um episódio do programa de televisão MasterChef da Inglaterra. No auge da vida adulta, morando sozinho em Londres e com um trabalho estável, Stephen só precisava apimentar a vida amorosa.
Então criou um perfil no Grindr, que é um aplicativo de relacionamento próprio para o público LGBTQIA+, e ele fazia academia, então fez questão de exibir o corpo sarado nas fotos de seu perfil do aplicativo, e em uma delas ainda aparece completamente nu. No post do blog eu deixei as fotos para vocês darem uma olhadinha. O problema é que Stephen criou um perfil falso, alegando em sua biografia que havia se formado na Universidade de Oxford e servido à Marinha Real. Essas informações falsas, e que apontavam cargos de honra, serviam primeiro para chamar a atenção de potenciais vítimas, mas também para que a sua índole fosse inquestionável, pois alguém que serviu à família real certamente era uma pessoa confiável. Stephen conseguiu fazer algumas vítimas após um tempo utilizando o aplicativo de relacionamento. Ele conversava com homens que julgava ser atraentes, e as conversas eram normais de pessoas que estavam se conhecendo pela internet. O perfil das vítimas eram de homens jovens e gays, que aceitavam sair com Stephen e a noite normalmente acabava no apartamento dele. Ele usava ácido gama, mais conhecido como GHB, a droga do estupro, pois a pessoa fica inconsciente e não consegue reagir. Ele adicionava essa substância às bebidas que oferecia para as vítimas, e depois ele estuprava todas elas. E aqui, gente, preciso apontar porque isso é uma coisa recorrente em alguns casos de serial killer. O Jeffrey Dahmer, por exemplo, também drogava as vítimas com bebidas que ele oferecia para homens que ele convidava para ir para o apartamento. E ao final do texto, eu deixo uma lista de coisas que a gente precisa prestar atenção quando a gente vai sair com um desconhecido ou com pessoas que a gente está começando a conhecer. Stephen fez exatamente a mesma coisa com outras 4 vítimas, mas após o estupro, ele as matou em seu apartamento em Birkin. Em 17 de junho de 2014, Stephen matou a sua primeira vítima. Era Anthony, de 23 anos. Ele era um estudante de moda que trabalhava como acompanhante. Stephen o contratou através do aplicativo e fingiu ser um cliente, oferecendo 800 euros para que ele passasse a noite com ele. Mais tarde, eles se encontraram na estação de Birkin e foi a última vez que Anthony foi visto com vida. Em 19 de junho de 2014, Stephen ligou anonimamente para a emergência, relatando que um homem estava desmaiado na rua em frente ao seu apartamento. Era Anthony, que foi declarado morto pouco antes das 8 da manhã. A polícia passou a investigar a morte de Anthony e Stephen eventualmente foi ligado ao caso. Mas como não haviam provas contundentes sobre a autoria do crime ou outros fatores que o ligassem diretamente, ele foi condenado apenas por perverter o curso da justiça em março de 2015, pois seus depoimentos eram sempre confusos e contraditórios. Ele permaneceu preso por 8 meses, mas foi solto e marcado eletronicamente. Entre agosto de 2014 e setembro de 2015, Stephen assassinou pelo menos mais 3 homens. Gabriel, de 22 anos, que havia se mudado há pouco da Eslováquia para Londres e viveu brevemente com Stephen. Daniel, de 21 anos, que também trabalhava como chefe. E Jack Taylor, de 25 anos, que ainda morava com os pais e trabalhava como motorista de empilhadeira. Os corpos das últimas 3 vítimas de Stephen foram encontrados no cemitério da igreja de Santa Margarete, em Birkin, e 2 deles foram encontrados pela mesma mulher em ocasiões diferentes enquanto ela passeava com seu cachorro. Stephen plantou uma carta de suicídio falsa ao lado do corpo de Daniel, onde ele supostamente alegava ser o responsável pela morte de Gabriel e que havia se matado por culpa. A polícia não ligou os casos, mesmo sendo 4 corpos de homens gays, com perfis parecidos, que foram encontrados nas proximidades de Birkin. Também não ligaram Stephen aos casos, ainda que ele morasse perto dali e estivesse, de certa forma, envolvido oficialmente em pelo menos um caso. As últimas 3 vítimas foram consideradas mortas em circunstâncias não suspeitas, e apesar do site Pink News e do grupo consultivo independente LGBT da Força acreditarem que havia um assassino em série em liberdade, a polícia afirmava que os crimes não estavam ligados. Inconformado com as declarações da polícia, o colega de quarto de Gabriel, John Pape, pesquisou na internet por outras mortes inexplicáveis na área de Birkin
e ficou surpreso com as semelhanças do caso de Anthony, especialmente com os locais em que os corpos foram encontrados. Ao saber da morte de Daniel, ele ligou para o detetive da polícia de Birkin e exigiu saber se eles pensavam que agora esses 3 casos estavam ligados ou se poderiam ser considerados assassinatos, pois Stephen abandonava os corpos e deixava um pacote com drogas junto ao corpo para dissimular uma morte por overdose. Isso ficou constatado após os exames de necrópsia dos 4 jovens que foram encontrados mortos atestarem que a causa da morte deles foi por overdose de drogas com altos níveis de GHB no sangue. Os exames também demonstraram outros tipos de droga, como o nitrito de amila, Viagra e metanfetamina. Porém, os corpos das vítimas sempre estavam violados, pois eles eram estuprados antes de morrer e sempre largados de qualquer jeito em locais próximos ao apartamento de Stephen. Mas a polícia estava certa de que os casos, mesmo com tantas semelhanças, não eram conexos e se tratavam apenas de mortes por overdose. A madrasta de Daniel alegou que quando a polícia a informou de sua morte, eles a levaram a acreditar que ele teve uma overdose de drogas, mesmo que o corpo de Daniel apresentasse hematomas sobre os braços e lesões que sugerissem ser provenientes de estupro. Era claro que havia um assassino, mas não houve nenhuma investigação. A família de Daniel insistiu que se tratava sim de um homicídio, e então a polícia resolveu enviar a carta de suicídio para eles, para que eles pudessem verificar se a caligrafia era de Daniel na carta. Embora eles não tenham dito com certeza se sim ou não, foi estabelecido no julgamento que a polícia de Birkin registrou isso como uma confirmação da caligrafia e sequer mandou a carta para um exame pericial. A irmã de Jack Taylor relatou que a polícia simplesmente disse à família: Jack está morto, e aceitou a seringa em seu bolso, o pó branco em sua carteira e as marcas de agulha em seu braço, indicando que ele havia se sentado sozinho e tomado uma overdose de drogas. Mas ela afirmou que seu irmão não usava drogas. Após 11 dias da morte de seu irmão, ela ligou novamente para a polícia para saber das atualizações sobre a investigação. Mas nada estava sendo investigado. Ela decidiu investigar por si só e se deparou com 3 casos anteriores, mas novamente a polícia respondeu, negando que houvesse qualquer conexão. As famílias iniciaram uma investigação por conta própria e tiveram acesso às câmeras de monitoramento do cemitério, e Taylor aparece na filmagem caminhando pela calçada com outro homem, que não havia sido identificado até então pela polícia. Depois de muita insistência das famílias, a polícia decide analisar as filmagens e alega que, de fato, a filmagem não mostrava Taylor entrando no cemitério sozinho como eles haviam dito. Eles então solicitaram que as imagens do outro homem fossem tornadas públicas a fim de finalmente identificá-lo. Stephen Port foi encontrado e preso. Em seu interrogatório, Stephen confessou todos os crimes e explicou seu modus operandi com detalhes. Ele foi condenado à prisão perpétua em 2016 e cumpre pena até hoje. Após a sua condenação, a Comissão Independente de Queixas Policiais abriu uma investigação para determinar se os 17 policiais que estavam envolvidos no caso deveriam enfrentar uma ação disciplinar. Mas após um tempo, essas investigações foram anuladas. As famílias também processaram a polícia e o Estado, mas não se tem notícias sobre os processos. Uma curiosidade interessante sobre o caso do Stephen é que ele namorou um brasileiro que morou com ele por 1 mês, em Londres. E o Rafael conta essa história lá no programa do Porchat. Eu deixei o link no post do blog e também deixei uma outra reportagem, né, que ele deu de entrevista, que é escrita, não é por vídeo, também tá lá no post do blog. E eu vou deixar o link no podcast lá do YouTube. Já percebi que aqui pela Anchor e no Spotify não dá pra clicar em link que eu coloco aqui, ainda que eu marque como link. E agora vamos para o caso do serial killer de Curitiba. Lembrando que eu escrevi esse texto enquanto ele ainda era um suspeito e agora já ficou comprovado que ele, de fato, é o autor de todos os crimes. Assim como no caso de Stephen, um serial killer brasileiro marca encontros com potenciais vítimas através do Grindr. Mas apesar do modus operandi ser muito parecido entre os 2 casos
e a ferramenta utilizada para chegar até essas vítimas ser o mesmo, no caso do serial killer de Curitiba, temos outras peculiaridades a serem observadas. O assassino em série, que ficou conhecido como o serial killer de Curitiba, tem um perfil violento. Ele marca encontros com vítimas na própria casa delas, e normalmente são homens jovens que atuam na área da saúde. Esse serial killer vai até o apartamento ou casa dessas vítimas, as imobiliza com um mata-leão e, quando elas ficam desacordadas, elas são estranguladas. Depois, esse assassino leva o computador e celular das vítimas para impossibilitar o acesso da polícia às conversas que ele teve com essas vítimas antes dos crimes. Os crimes ocorreram entre 16 de abril e 4 de maio de 2021 em Curitiba, no Paraná. No dia 16 de maio de 2021, a Polícia do Paraná divulgou uma foto do suspeito, que agora já sabemos que é realmente o autor, que, segundo a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, é José Tiago Correia Soroca. As 3 vítimas eram homens gays que moravam sozinhos. Elas foram encontradas em suas camas, mortas e com sinal de esganadura. José Tiago também é suspeito da tentativa de latrocínio contra uma 4ª vítima, que conseguiu resistir ao ataque, e foi por meio dessa vítima que a polícia conseguiu chegar até ele. E aí aqui, gente, é o momento em que eu vou dar a minha opinião pessoal/técnica. Por quê? Eu não sei se oficialmente as investigações estavam sendo conduzidas enquanto crimes de latrocínio ou se essa terminologia só saiu na mídia. Por quê? O crime de latrocínio é um crime contra o patrimônio. E nesse caso, o José Tiago, ele mata as vítimas e só leva esses aparelhos eletrônicos na tentativa de não ser identificado. Ele, na verdade, comete um crime contra a vida, né? Ele é um serial killer que mata pessoas e leva esses bens específicos, o notebook, o celular, na tentativa de dificultar a investigação, para que ele não fosse identificado. Então, só para finalizar, ele não tenta roubar um bem material e a morte é consequência desse roubo. Na verdade, é o contrário. Então, o tipo penal dessa investigação, se é que essa investigação oficialmente esteja sendo conduzida enquanto latrocínio, está errado. Eu vi que saiu na mídia, em todos os lugares, todas as fontes que eu pesquisei, como investigação de crime de latrocínio e tal. Então, gente, entendam que o latrocínio é um crime contra o patrimônio. E quando a gente vai tipificar uma conduta, né, de uma pessoa e fazer essa nomenclatura do tipo penal desse crime, a gente precisa identificar qual era a vontade do autor. A vontade desse autor do crime não era roubar essas vítimas. A vontade dele era matar essas vítimas. Então, não pode ser considerado latrocínio. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida sobre isso, se ficou alguma coisa confusa na cabeça de vocês, pode me mandar lá no Instagram ou nos comentários lá do podcast do YouTube, que será um prazer conversar com vocês e responder as dúvidas. E essas 3 vítimas que eu citei aqui, né, eu não citei nomes em respeito, mas lá no blog eu deixei o nome de cada uma delas e a foto desses homens. Essas 3 vítimas são vítimas fatais e já são vítimas confirmadas no caso. Mas existem outras possíveis vítimas, inclusive vítimas que não são fatais, que confirmaram que o José Tiago abordou elas e tentou alguma coisa mais violenta com elas, mas ainda não foi solucionado, né? A polícia continua investigando. E é isso, gente. Sobre o caso do serial killer de Curitiba, eu fiz um texto bem resumão para conseguir fazer esse link com o caso do Stephen Porte, porque eles usavam aplicativos de relacionamento. E agora a gente vai entrar numa parte muito importante do podcast, que eu vou falar para vocês algumas coisas que, ao meu ver, a gente precisa fazer quando a gente está conhecendo outras pessoas. Então, como a gente pode evitar certas situações de perigo? Como ainda estamos em pandemia, seria ideal que os encontros fossem evitados. Mas se ainda assim acontecer, eu listei algumas atitudes que podem ajudar numa eventual situação de perigo. 1. Evite ser com estranhos, mas se for inevitável, marque alguns encontros em locais públicos
antes de convidar essa pessoa para ir até a sua casa ou você ir até locais íntimos, como motéis, a casa dessa pessoa, hotel, quartos desconhecidos, com essa pessoa. 2. Independente do local em que você for se encontrar com essa pessoa, sempre mande a localização para um amigo ou uma pessoa de confiança. Se possível, coloque internet no seu celular antes de sair com alguém, para que você consiga pedir ajuda de forma mais rápida se algo acontecer, e também que você consiga mandar essa localização em tempo real, porque se você precisar de ajuda, essa pessoa consegue te localizar através do seu smartphone, né, do seu celular. Nossa, smartphone foi muito idoso, né, da minha parte, falar, já entreguei a idade. Mas enfim. 3. Se você estiver de carro, opte por ir sempre com o seu veículo. Isso já era uma regra entre eu e minhas amigas. A gente sempre fazia rodízio de carros, que um final de semana era com o meu, no outro com o da minha outra amiga. Porque, gente, se der algum BO, a gente pega a chave e vai embora na hora que a gente quer. A gente não fica dependente de uma pessoa buscar a gente ou levar a gente. E a gente também não tem que ficar esperando o tempo daquela pessoa, né? Isso em rolê é normal. Agora, em casos de situação de perigo realmente, você consegue ir embora imediatamente sem precisar depender dessa outra pessoa ou de alguém te resgatar. E numa eventual fuga, o seu carro também pode te ajudar muito. Se você for uma mulher ou um homem que usa bolsa, guarde a chave sempre num local que você consiga encontrar facilmente. Aqueles bolsinhos abertos que ficam sempre na lateral das bolsas são uma ótima opção. 4. Sempre que estiver num local estranho, tente visualizar as saídas de emergência ou saídas normais, para que numa situação de risco você consiga encontrar a saída, ainda que esteja desesperado ou desesperada. 5. Fique atento ao que a pessoa te oferece. Evite tomar bebidas que você não foi buscar ou que você não comprou ou que você não conseguiu ver essa pessoa abrindo uma garrafa lacrada. Se você estiver num local público, não deixe a sua bebida à mostra, assim, para ir ao banheiro ou alguma coisa. Leva a sua bebida com você. Ficou muito claro nesse caso do Jeffrey Dahmer e em tantos outros crimes, tipo estupro, assassinato, sequestro, roubo, etc., que os criminosos eles dopam as vítimas através das bebidas. Então, gente, a bebida é muito importante, a gente precisa prestar muita atenção no que a gente está consumindo. E uma coisa importante sobre a localização. Tem uma série que eu amo, que eu sou apaixonada, que chama The Bold Type, que é sobre três amigas maravilhosas que se ajudam e se cuidam e que moram em Nova York. E elas têm um aplicativo de localização, então não necessariamente elas precisam mandar a localização para elas. Esse aplicativo, você cadastra o smartphone da pessoa e automaticamente você consegue localizar ela através do celular. Então, se você puder ter uma pessoa de confiança também que você baixe esse aplicativo no seu celular e no celular dela para que vocês tenham essa troca, né, de localização e essa pessoa possa te encontrar sempre, é importante que a gente faça isso. Na série, mostra várias ocasiões em que esse aplicativo foi muito importante, não só em situações de perigo, assim, sabe? Teve um episódio, que eu não vou contar spoiler, juro, mas teve um episódio que elas ficaram na dúvida se a amiga estava em perigo ou não, e elas foram até o local e esperaram, e tipo assim, tava meio que tudo bem, mas se fosse uma situação de perigo, elas teriam ajudado a amiga e teria sido imprescindível ter esse aplicativo. Então, deem uma procurada. Eu vou dar uma procurada também. Se eu encontrar, eu vou deixar num post específico no Instagram do The Crime, tá bom? E o sexto e último, cuidado com fetiches. Alguns serial killers alegam ter fetiches em prender, amarrar ou colocar as vítimas em posições vulneráveis na hora do sexo. E é nesse momento em que a pessoa está nua, de costas, amarrada, que ele se aproveita para drogar, torturar, realizar fantasias bizarras e até mesmo matar as vítimas. E assim, gente, eu sei que é um saco ter que prestar atenção nessas coisas num momento de descontração e que a gente só queria relaxar e conhecer pessoas legais. Mas as pessoas são ruins e absolutamente qualquer pessoa pode nos fazer mal, ainda que a gente não acredite que isso possa ser possível. Então preserve a sua vida e se cuide. Todos nós já saímos com pessoas estranhas que conhecemos na internet, e isso é normal, não deve ser evitado sair com pessoas, conhecer pessoas novas.
mas a gente precisa viver com o máximo de segurança que nós conseguirmos. Então, essas são só algumas atitudes que podem nos ajudar a evitar que alguma pessoa possa nos fazer mal. E se você conhece outros meios de prevenção e cuidado, compartilhe nos comentários, no podcast lá do YouTube, tem post no blog e no Instagram do The Crime. Então, fiquem bem, seguros e compartilhe esse podcast com os seus amigos e a quem você acha que possa interessar. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais e até o próximo episódio, que é semana que vem.